muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é a fiscalização do PROCON, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, que apontou irregularidades em academias de ginástica em Divinópolis, na região centro-oeste do estado. De forma remota, participa da nossa conversa o promotor de justiça de Divinópolis, Sérgio Gildim. E aqui no estúdio eu tenho a companhia de Gladson Almeida Cajá, agente fiscal do PROCON MG. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los na TV MP. Doutor Sérgio, quando e por que foi feita essa fiscalização nas academias em Divinópolis? Olá, primeiramente é um prazer retornar à TV MP. Com relação específica a essa fiscalização das academias, o início se deu em razão de diversos ofícios que o CREF enviou à segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Divinópolis, que é a promotoria responsável pela defesa dos consumidores. Em razão desses ofícios que apontavam diversas irregularidades em estabelecimentos destinados à prática de atividades físicas, nós resolvemos, então, proceder a essa fiscalização. Quantas academias foram fiscalizadas? Inicialmente, nós recebemos ofícios que envolviam 45 academias, mas nós resolvemos ampliar para todas as academias na cidade. Primeiramente, os agentes fiscais lotados na segunda promotoria apuraram que haviam 91 academias de ginástica. Nós constatamos que todas elas se referiam a pequenas empresas, microempresas, então era necessário uma primeira visita. O que foi feito através de uma recomendação contendo esta primeira visita. Doutor Sérgio, essa operação é inédita em Divinópolis? Pelo menos sob a minha presidência, jamais tinha ocorrido uma operação dessa monta nas academias de ginástica, e nós contamos aí também, para poder cumprir com toda esta missão, com a equipe dos fiscais do PROCON estadual, lotados aí em Belo Horizonte, dentre os quais o Gladson, que está aí conosco. Pois é, Gladson. Foram quantos dias, então, de operação? Cris, foram 4 dias de operação, de terça a sexta. Quantas pessoas envolvidas? Foram 3 equipes, no total com 7 agentes fiscais. 5 da DIFES, aqui de BH, e 2 da Regional de Divinópolis. E quais as irregularidades que foram encontradas nessas academias? Olha, Cris, como foi dito pelo Dr. Sérgio, foi expedida uma recomendação para todas as academias. E nós fomos a campo para ver como é que estava sendo o cumprimento. O mais engraçado é que nós percebemos que 90% dos documentos obrigatórios não estava sendo cumprido, que é alvará sanitário, alvará de funcionamento e o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Por outro lado, nós observamos também, que foi uma coisa até interessante, que 90% também de um ponto mais importante que nós estávamos verificando, que era a presença do profissional de educação física, estava nas academias. Porém, eles não tinham os seus respectivos, alguns não tinham os seus respectivos documentos que comprovam que eles eram profissionais. O que foi solicitado, tanto os documentos quanto eles encaminhassem para a promotoria no prazo de 5 dias. Qual que é o impacto, Gladson, dessas irregularidades na segurança e no bem-estar dos frequentadores dessas academias? Bem, o primeiro impacto, assim, você observa que uma empresa que não tem os documentos obrigatórios, como alvarás, documento do Corpo de Bombeiro, gera uma desconfiança. O primeiro impacto é a desconfiança. Por outro lado, sim, a gente observa que a ausência do profissional de educação física, o que não foi percebido, pelo menos nessas operações, gera assim, uma perda de credibilidade, porque você pode observar, tem o consumidor idoso, tem aquele consumidor iniciante nessas atividades de academia. Então, a gente observa a importância do profissional de educação física para evitar, para ter um acompanhamento de perto e evitar ter umas futuras lesões. O Gladson, essa ação de fiscalizar as academias de musculação, de ginástica, essa ação é comum no PROCON? Como o Dr. Sérgio disse, que foi inédito em Divinópolis, não em Divinópolis, foi inédito no estado de Minas. É a primeira operação que fez nessa magnitude
Eu mesmo, com a experiência que eu tenho de fiscalização do PROCON, quase 25 anos, eu já fiscalizei algumas academias, mas alguns pontos estratégicos, pontos específicos, não fazendo um rol geral para saber como é que está o cenário. E como que vocês se prepararam para essa fiscalização tão grande? Sei que nós tivemos o apoio da promotoria lá de Divinópolis, eles fizeram uma estrutura muito bacana, e como é de costume, a gente já tem mais ou menos um certo know-how assim, nesse segmento de fiscalização. E como é que foi a receptividade na hora que você chegava, né, que a equipe chegava em cada academia? Não, foi positivo, foi bem tranquilo. Eles, em primeiro momento, eles tiveram aquela questão de... Eles tinham uma preocupação com a grama do vizinho. Aquela questão... A academia B vai ser fiscalizada, a academia C vai ser fiscalizada, quando nós deixávamos claro que era uma operação uniforme, com um roteiro específico, com um checklist, e todos teriam o mesmo procedimento. Aí eles ficaram mais tranquilos. A gente faz então agora o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje a gente fala sobre as irregularidades em academias de ginástica na cidade de Divinópolis. Doutor Sérgio, em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela criou um documento com itens de segurança a serem seguidos pelas academias. Mas esse documento ele serve apenas como uma recomendação. Eu gostaria então que o senhor explicasse para a gente esse teor de recomendação e destacasse também alguns itens. Ok. Essa regulamentação feita pela Anvisa, ela é fiscalizada, pelo menos neste primeiro momento, ela foi fiscalizada através da necessidade das academias manterem os seus alvarás sanitários, que contemplam todas essas questões mais ligadas à aparelhagem, ao ambiente como um todo. Então, o Ministério Público fiscalizou isso de uma maneira mais global, exigindo que as academias tivessem os alvarás sanitários. Nós expedimos notificação para 91 academias, as recomendações. Graças a essa ação fiscal que o Gladson se refere, com a presença, inclusive, da equipe de Belo Horizonte aqui, de imediato nós resolvemos os problemas relacionados a 46 academias, restando 45 que solicitaram o prazo para cumprimento, inclusive desse aspecto sanitário que vocês referem, e estamos nessa fase, aguardando essa tramitação, porque isso envolve, às vezes, questões que não demandam apenas da vontade dos proprietários destas empresas, como os alvarás com prazos que os órgãos públicos acabam exigindo. Você gostaria de complementar? Sim, até foi interessante nós encontrarmos 90% das academias que não estavam com seus devidos documentos obrigatórios. Muitos deles foram informados que eles nunca tinham sido cobrados. E a gente, levando em consideração também que nós estamos vindo num pós-pandemia, onde as academias foram muito frequentadas durante a própria pandemia, que elas não foram fechadas por questão de saúde. Então, por não ter a obrigatoriedade de cobrança por parte deles, aí eles cairiam um pouco no desleixo. Mas observamos também a grande vontade de se regularizar e pedir o prazo, gostaram muito de ter dado um prazo para que fosse enviado os documentos específicos. E nós observamos isso, o interesse deles em querer se regularizar. Será que há também assim, uma falta de informação sobre a necessidade desses documentos? Acredito que sim também. Até porque esses documentos eles devem estar até no átrio da academia, de forma clara, ostensiva, no local bem de destaque. Até mesmo para o próprio consumidor, quando ele chegar, ele vê a credibilidade de uma academia que tem um alvará sanitário, que tem os documentos obrigatórios, como o doutor Sérgio bem informou. Se a academia tem os documentos obrigatórios, entende-se que o resto está em pleno
condições de funcionamento, até mesmo com relação às aparelhagens, tudo nesse sentido. Doutor Sérgio, as academias elas são obrigadas a ter registro no Conselho Regional de Educação Física? São sim, mas antes de responder especificamente, só retornando, se me permitir um pouco a questão anterior, como nós estamos agora na fase de apuração no processo administrativo relativo às academias que não se regularizaram, nós pretendemos ainda nos aprofundarmos a respeito dessas questões que vocês referiram, como, por exemplo, as salas, se elas estão devidamente arejadas, limpas, os equipamentos estão conservados, se esses equipamentos apresentam rachaduras, amassados, mas isso tudo dependeria de uma nova parceria, principalmente com engenheiros mecânicos que pudessem entender dessa questão da aparelhagem. Já com relação ao registro, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e ela é pacífica nesse sentido, é sim obrigatório, por cumprimento de uma lei federal, a inscrição da pessoa jurídica das academias no respectivo Conselho Regional de Educação Física. Que dá também uma segurança aos frequentadores da academia, né? Até porque o Conselho tem essa função, e evidentemente que o Ministério Público aqui age de forma supletiva ao Conselho, que é de fiscalizar especificamente, até porque eles conhecem, têm toda a expertise para essa fiscalização, e é uma das finalidades precípuas aí do Conselho Regional, fiscalizar esses ambientes. Doutor Sérgio, e quais são as licenças que as academias precisam ter? Bom, o Gladson se referiu inicialmente, mas relembrando, são os alvarás, né, o alvará sanitário, o alvará de funcionamento, bem como uma questão muito importante nas academias, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, porque o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros já se refere a uma necessidade relativa à segurança imediata, né, dos consumidores que ali frequentam. O Gladson, eu gostaria de voltar para a gente falar mais sobre a importância da formação e habilitação do profissional de educação física, para evitar transtornos, né, lesões, fadigas nos músculos. Queria que você falasse da importância dessa presença. Bem, a importância da formação e habilitação do profissional de educação física é muito importante. Porque, primeiro momento, ele fez uma faculdade, estudou 4, 5 anos do estudo do corpo e do seu movimento, e ele demonstra conhecimento, até mesmo para atuar na sua área específica. Conhecimento este que é individual e coletivo. Eu cito até como exemplo, se você hoje fizer uma pesquisa nas redes sociais sobre como você fazer algum tipo de exercício, você vai encontrar. Se você pesquisar lá como perder barriga, como ganhar massa muscular, você vai encontrar isso nas redes sociais. A questão é a gente saber se é fato ou fake. E outra questão também, que aqueles exercícios que você encontra nas redes sociais, aquelas planilhas, podem até serem verdadeiras, mas não quer dizer que uma atividade montada para mim seja o mesmo para você. Até porque somos pessoas diferentes, com peso diferente, com vida diferente. Nessa hora que o profissional de educação física é muito importante que ele faça o atendimento individual, até mesmo para evitar uma possível lesão, até por desconhecimento do próprio consumidor que chega na academia querendo fazer um exercício, ele consegue ajustar de forma correta para minimizar lesões ou até mesmo evitar problemas futuros. A gente faz, então, agora o nosso segundo intervalo. Voltamos já já. Não saia daí. O Ponto a Ponto está de volta e hoje o assunto é a fiscalização do PROCON em Divinópolis nas academias de ginástica. Várias irregularidades foram encontradas. Doutor Sérgio, então, quais são as recomendações que o senhor daria para os consumidores que frequentam, né, ou pretendem frequentar academias de ginástica aí em Divinópolis?
Eu diria que são importantes porque foram os objetos das nossas recomendações e fiscalizações que as academias mantivessem profissionais que tivessem formação para a atividade que desenvolvem, bem como que as academias estivessem regulares em relação aos órgãos competentes relativamente a esses alvarás e o AVCB do Corpo de Bombeiros que nós acabamos de citar, bem como que os contratos formalizados com os consumidores cumprissem com os requisitos e com os objetivos do Código de Defesa do Consumidor, principalmente a boa-fé. Nós fiscalizamos muito a questão e estamos também ainda nesse processo com relação àqueles que não se adequaram, da possibilidade de não haver vantagem excessiva para a academia quando o consumidor desiste. Então, o que eu recomendaria aos consumidores? Exatamente que, ao ingressarem nas academias e antes de firmarem os seus contratos, verifiquem se ela tem formação, se ela mantém profissionais com formação adequada, se elas têm lá, porque isso deve ficar afixado nas academias, os respectivas licenças, alvarás e AVCB, bem como que o consumidor lesse o contrato para verificar aquilo que ele está assinando se corresponde aos interesses dele, principalmente naqueles contratos de fidelização de 1 ano ou mais, com relação à cláusula de desistência, para ver se ela não é abusiva. Doutor Sérgio, como e onde podem ser feitas as denúncias? Se o consumidor tiver alguma denúncia a fazer, eu recomendo que eles procurem o CREF da região, bem como o Ministério Público está à disposição na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Gladstone, existem áreas específicas dentro das academias que estão mais propensas a ter irregularidades? Sim, Cris. Eu acredito que seria na parte de musculação e nos aparelhos que estão correlacionados com a musculação, como bicicletas e esteiras, porque nesta área há a exigência de um profissional de educação física para acompanhar o consumidor que está iniciando ou que está fazendo o seu treino, até mesmo para evitar futuras lesões. Haja vista ali, você mexe com peso, você mexe com maquinário. Então, nessa área é mais importante porque tem a exigência de um profissional de educação física. Hipoteticamente, vamos imaginar que um aparelho caiu enquanto o consumidor treinava e causou, sei lá, lesões. Quais são os direitos dele? Bem, se o aparelho caiu, é um vício do produto. Então, isso aí está praticamente embasado no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14. Defeito do produto. Então, a academia é completamente responsável, porque você não se espera um produto defeituoso, nem um serviço. Haja vista, os aparelhos têm que estar fixados no chão ou na parede, eles têm que estar higienizados, não pode sofrer rachaduras, tem que estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Agora, o próprio dispositivo legal, o artigo 14 do Código, informa também que se o consumidor, na hora do manuseio do seu aparelho, se ele não seguiu o protocolo de utilização, aí ele é corresponsável, ele praticamente é responsável, que ele não seguiu as diretrizes. Mais uma vez, eu deixo claro a importância de um profissional de educação física nas academias. E existe um número máximo de alunos nas academias? Olha, Cris, nesse primeiro momento, essa informação não foi alvo da nossa fiscalização, mas a gente tem alguns conhecimentos. Eu percebi que alguns conselhos regionais, dito o do Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles têm uma resolução específica que colocam 50 pessoas para atividades coletivas e 35 para musculação. Mas aí depende de cada conselho. E é obrigatório nas academias a avaliação para quem vai começar a prática de atividades? Outro ponto, assim, um pouco, vou dizer, polêmico, também nesse primeiro momento não foi alvo da nossa fiscalização, mas o que existe é que algumas leis específicas estaduais e algumas leis municipais. Inclusive, em Belo Horizonte tem uma lei específica que dispensa a avaliação médica para iniciantes nas academias. Haja vista que existe também
um protocolo de anamnese, onde a pessoa vai se avaliar perante o profissional e vai assinar um termo de responsabilidade. Você disse que os representantes das academias em Divinópolis responderam muito bem a essa fiscalização, né? Eles, então, não contestaram, não houve nenhuma contestação? Não. É pelo contrário. Nós sentimos eles, eles querendo resolver a situação o mais rápido possível. Em primeiro momento, todos se preocupavam que eles queriam saber se era uma situação específica na academia deles ou se era um geral. Quando nós informamos que era uma inspeção coletiva, todas as academias, em primeiro momento, estavam sendo fiscalizadas de forma unânime e que seria um plano piloto. Doutor Sérgio, como os consumidores, os frequentadores das academias, reagiram a essas irregularidades? Nós tivemos contato com alguns consumidores que reagiram muito bem, alguns desconheciam principalmente esses aspectos contratuais de lesão aos direitos deles, e alguns vieram daí com algumas questões e algumas preocupações individuais. Essas preocupações individuais, elas devem ser atendidas pelo PROCON municipal ou através de advogado constituído pelos consumidores. Mas naquilo que é coletivo, nós estamos procurando agir e a resposta foi muito positiva por parte dos consumidores. Gostaria de complementar, Gladys? Sim, eu queria informar que, como você mesmo perguntou por parte dos consumidores, se eles quiserem fazer alguma reclamação, e o interessante é que esse plano piloto iniciado pelo Dr. Sérgio lá em Divinópolis foi tão importante que gerou aqui na capital que vai ser criado um formulário específico, um roteiro de fiscalização específico para fiscalizações em academia. Ele está sendo montado e assim que ele estiver concluído, todo o estado de Minas vai ter um checklist à disposição. Qualquer promotor de qualquer comarca do estado quiser que seja fiscalizado academias na sua comarca, é só solicitar após o roteiro estiver pronto, que nós estaremos à disposição. Hoje, o consumidor que quiser fazer alguma reclamação, ele pode fazer sim através do site do PROCON, que se encontra dentro da página do Ministério Público. É só ir lá e fazer a reclamação que chega até a gente, ou mesmo através da própria ouvidoria do Ministério Público, que nós estaremos à disposição para atendê-los. Agradeço muito a presença de vocês, sejam sempre muito bem-vindos aqui na TV. Obrigado. E agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.